Foi, voltaram. Todos que estavam. Eu já até esqueci o que eu falei naquela hora. Agora eu não lembro mais. Agora é boa tarde, vamos lá. Agora vai ser boa tarde, vamos embora. Já que tem que animar, vamos começar essa história. Não dá nem pra tentar, gente, não tinha entendido. Ainda bem, não dá nem pra ter problema. Diz uma coisa. Quem conseguiu fazer a lista? Ou a parte da lista? Não deu tempo? Eu não vou mentir, irmão. Foi fácil de eu ver. Tá. Eu fui priorizar física e eu nem fiz. Não tem problema não. O que a gente vai fazer? Vamos resolver a lista juntos. A gente vai conversando sobre a lista, vou mostrando cada tópico, né, o que cada questão vai englobar e a gente vai resolvendo aos pouquinhos. Se passar alguma coisa desapercebida aí, fala na hora. Não precisa desligar o microfone não. A gente está com essa interação aí bem tranquila. Vamos pegar a primeira questão. Pelo menos estão com a lista aí, né? Sim. Tá. Então a primeira questão está assim, ó. A tabela apresenta as frequências acumuladas das notas de 70 alunos, obtidas em uma avaliação. A frequência absoluta da segunda classe é... Bom, de cara, antes de eu observar aí a tabela e tentar partir para a resolução, a gente tem que entender do que está do assunto, né? O assunto em questão aí parte lá da estatística. Sabemos que estatística é uma coisa que vem caindo e muito, né? Principalmente a parte envolvendo razões, proporções, porcentagens. A estatística engloba essa parte toda aí e vem de carro-chefe para a gente. Vamos analisar a tabela. A tabela tem duas colunas. Uma coluna para notas, onde essas notas estão dadas em intervalos de classe, com amplitude aí de 1,5, né? Vai de 2 a 3,5, depois de 3,5 a 5, até chegar a 9,5, que são as notas tabuladas, e ele passa para a frequência acumulada. Ou seja, não foi uma distribuição de frequência tradicional, onde tinha lá as notas e você logo de cara pegava o primeiro valor, que seriam os valores absolutos, as frequências absolutas. Já parte direto com o conhecimento de frequência acumulada, que mede o acúmulo das frequências absolutas. Então, para você descobrir nessa questão aí a frequência absoluta da segunda classe, você vai lá na segunda classe e verifica a frequência acumulada. A frequência acumulada da segunda classe está em 26. Vê se dá para perceber aí. Então, na segunda classe, de cima para baixo, a classe que está de 3,5 a 5, eu tenho a frequência acumulada de 26. Para descobrir a frequência absoluta, basta que você faça a subtração desse valor pela frequência acumulada anterior, da classe anterior. Então, seria uma questão que depois de você conseguir interpretar, muito fácil de resolver. Você pegaria aí, nessa classe acumulada, você tem 26, vai subtrair da classe anterior, que é 12. Ou seja, a frequência absoluta nessa classe aí, na segunda classe, é de 14. Então seriam 14 notas entre 3,5 e 5. Tá claro isso? Sim. Então nós temos aí a letra A. Então, uma questãozinha de estatística é até uma questão simples, basta que você tenha conhecimento de como funciona o processo de frequência acumulada. Tendo esse conceito aí bem ativo na mente, a questão fica legal de fazer. Perguntas para essa primeira questão? Isso, gostei dessa pergunta, essa foi interessante também. Vamos, monstros, vamos falar comigo. Tá tudo certo? O áudio agora tá legal? Conseguimos desenrolar? Eu não me pergunto. Qual foi? Como é que é? Fala de Qual novo. foi a pergunta que eu não vi? Se estava tudo certo, se o áudio tá legal, se agora tá dando para desenvolver bem aqui comigo. Sim, tá sim. Tá? Vou partir para a segunda questão, já que essa não tem mais dúvida.
Tem um galo aí cantando. De onde é que eu vou ir? Vê esse galo aí. É o galo do vizinho. É. Então, o áudio tá bom mesmo, que até o galo do vizinho tá aparecendo aqui pra gente. Segunda questão. Na tabela de dados brutos tem-se as massas em quilogramas de 15 clientes de uma clínica médica. Organizando os dados dessa tabela, pode-se verificar que a amplitude do rol em quilograma é. Aí tem uma tabela e vamos às opções. Novamente, uma questãozinha de estatística. Onde essa questão envolve um outro conceito, que ele chama aí de rol, né? Rol, não sei se vocês recordam quando a gente estudou, nada mais é do que uma organização de forma crescente ou decrescente dos valores. Como os valores aí são poucos, são só 15 valores, a gente consegue organizar esse rol juntos aí. E eu quero que vocês me ajudem, tá? Qual é o limite? Vamos começar com esse rol de forma crescente, tá? Tem alguém querendo entrar aqui? É o João. De forma crescente, ou seja, eu tenho que pegar o menor valor, o limite inferior. Qual seria o menor valor aí olhando para a tabela? Me ajudem aí que esses valores vocês vão me fornecer. Sem medo de errar, vamos lá. Quanto? 49. 49, ótimo. Então, limite inferior, 49. Aí nós vamos ter ordem crescente. Depois do 49 vem quem? 55. Depois? 57. 57. 57, né? Depois? Ah, 57. Ah, tá. Achou? Beleza. Qual é o próximo? 59. 59. Depois? 65. Próximo. 72. Pode jogar. 74. Não. Né? 73. Tem 73 ainda, né? Ah, 73. Depois, 74, já falou, mas o 74 aparece duas vezes, não é isso? Sim, 2 vezes. Então tem que tabular aí as duas vezes que ele aparece. Depois vem quem? 81. 81, 82. 82, 83. 83, Acho que é 86 o próximo. É. 86. É. O que, amiga? Isso. 86, beleza. Depois, 88. 88. E, por fim, Ah, não. É 92. 91. Tá. Então aqui a gente acabou de organizar um rol. E ele quer saber a amplitude desse rol. O que é amplitude? É a diferença entre os seus limites, inferior e superior. Então a amplitude seria você pegar e fazer a subtração do limite superior, que é de 91, pelo limite inferior de 49. Então a amplitude desse rol aí é de 42. E 42 nos dá como resposta a letra B. Tá claro? Sim, você pega o último, né? Isso. O limite superior e o inferior e faz a subtração. Aí você vai ver a amplitude, o tamanho desse rol. Tá? A questão toda aí é você organizar o rol. Eu fiz questão de colocar aqui, mas não havia essa necessidade não. Para você agilizar a questão, você poderia pegar o limite inferior, identificar o limite inferior e o superior e fazer direto a sua amplitude. Não teria necessidade de estabelecer o rol todo completinho aqui não. Tá? Mas para saber, e o rol é importante, que vão ter outras aplicações, né? Quando você for trabalhar lá com mediana, por exemplo, a gente sabe que tem que trabalhar com rol para poder pegar os valores centrais. Então é importante saber que essa organização, por diversas vezes, vai ser fundamental para a gente. Até aí tudo tranquilo? Sim. Estou emocionado aí com a participação do público masculino, né? Estou ouvindo a voz da galera aí, tá bem interessante. O público masculino da aula tá show de bola. Tá? Chega até tá dando raiva aqui de ouvir a voz de vocês.
Então, Ô, professor, a professor, é assim mesmo. tá. Não se preocupa não, nada é tão ruim que não possa piorar. Daqui a pouquinho isso piora. Questão 1, já foi. Questão 2, vou apagar aqui. Vamos ver a terceira questão, o que nos dá. Questão 3. Considere esses 4 valores, x, y, 3x e 2y, em PA crescente. Se a soma dos extremos é 20, então o terceiro termo é. Então, questãozinha de progressão aritmética, né? De PA, assunto também que a gente já viu. Então, PA, beleza. Ele diz que esses valores x, y, 3x e 2y estão em PA crescente. Então, teria uma PA, onde os valores são, fazendo merda aqui, ó, x, y, 3x e 2y. É uma PA crescente, ou seja, os valores vão crescendo no passar dos termos, né? O A2 é maior que o A1, o A3 maior que o A2 e assim por diante. Ele está dizendo que a soma dos extremos é 20. Soma dos extremos seria eu somar x com 2y. Então ele está dizendo para mim aí que x mais 2y é igual a 20. É a informação do problema. E ele quer descobrir esse terceiro termo. Ou seja, esse cara aqui, ó, o 3x. Para descobrir o 3x, obviamente, a gente tem que descobrir o valor de x primeiro. Então, quais são as informações que a gente tem, ou conhecimentos que a gente pode obter a partir disso aí? Quando se falou em PA, a gente viu que os termos equidistantes, a soma dos termos equidistantes, eram iguais. Ou seja, se eu somar x com 2y, vai ser igual a y mais 3x. Esses são termos que a gente chama de termos equidistantes, que têm a mesma distância de um para o outro. Então eu posso fazer isso, ó. Dizer que, num segundo momento, que o x mais 2y é igual a y mais 3x. Até aí algum problema? Analisem aí comigo. O professor fica um pouco confuso. Tá. Quando nós fizemos o estudo de PA, a gente viu o seguinte, que isso aqui, ó, quando você somava, dava uma coisa. Se você somasse isso aqui, dava a mesma coisa. Isso foi justamente, inclusive, a sequência de Gauss, o somatório de Gauss, que eu mostrei para vocês ainda em aula. Toda vez que você tinha isso, o somatório era o mesmo. Então, daqui dessa propriedade é que eu posso escrever isso. Esses termos somados são iguais a esses termos somados. Agora foi? Ficou claro? Daí, o que eu vou fazer? Tentar resolver isso aqui e reduzir um pouquinho mais essa história. O que a gente vai ter disso aqui, ó? 2y menos y igual a 3x menos x. Foi? 2y menos y, y. 3x menos x, 2x. Tá aí, ó. Y é igual a 2x. Resolvido o nosso problema. Olha só o que eu posso escrever agora. X mais 2, no lugar de y vai entrar 2x, igual a 20. Então, x mais 4x igual a 20. X mais 4x, 5x, que é igual a 20. Então, x é igual a 20 por 5. Beleza, x igual a 4. Achamos o valor de x, mas não é isso que o problema pede. Ele pede o terceiro termo. E o terceiro termo é 3x. Ou seja, 3 vezes 4. Terceiro termo vale 12. E aí? Molezinha?
Uhum. Então, utilizamos aqui para fazer no conceito de PA, isso é a propriedade aí dos termos equidistantes. É a propriedade que nos ajuda a resolver diversos problemas aplicáveis aí. Vou passar para a quarta questão, se não tiver pergunta. Pode passar. Vocês estão gravando a aula? Eu acho que essa aqui está gravando. Ela está gravando até para poder dar tempo, né, de ver as resoluções. Tomara que eu esteja gravando também. Sim. Eu estou tirando print também. Ah, beleza. Acho que é isso interessante tirar. Questão 4. Vamos lá. O que nos dá a questão 4? Em um campeonato de tênis estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar N duplas diferentes. Bom, vamos lá. A gente identifica esse tipo de questão em qual matéria? Arranjo de combinação. Eu falei que eu vou. Arranjo ou combinação? De dupla, Eu combinação. acho. Combinação. Tá. Então, já podemos fazer o seguinte. Tá. Estamos em dúvida se é arranjo ou combinação. Beleza. Mas arranjo e combinação está na matéria de análise combinatória, né? Tá. Análise combinatória. Para descobrir se é uma questão de arranjo ou de combinação, a gente tem que verificar se a ordem importa. Se a ordem importar, ou seja, a ordem da formação importar, nós temos que trabalhar com um arranjo. Se a ordem não importar, nós podemos trabalhar com uma combinação. Certo? Então todo mundo vai jogar contra todo mundo aí no caso dos tênis, né? Formar duplas para isso acontecer. O tênis aí, um contra o outro. Então, trata-se de uma questão de combinação. Combinação de N elementos tomados P a P, só para a gente lembrar a forma algébrica disso aí, seria o N fatorial dividido por P fatorial e N menos P fatorial. Então, a gente tem esse tipo de teoria aí para mostrar essa questão. O que vai acontecer? A combinação aí são de 10 militares, onde você tem que formar duplas para poder fazer o campeonato. Então, nós teríamos uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Até aí, problema? Não. Então, seguindo a fórmula, nós teríamos 10 fatorial dividido por 2 fatorial e 10 menos 2, 8 fatorial. E agora a gente simplifica esse fatorial. Lembrando que combinação pode ser escrita em forma de binômio. Uma outra aula também que vocês já devem ter assistido. Então poderia estar sendo escrito assim, ó. É uma outra forma de você escrever a combinação. Poderia ser dessa maneira aqui. Então estou mostrando as duas formas para já ficar esperto com essas nomenclaturas aí. Para simplificar isso, vou no 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. 2 fatorial é 2 mesmo. O 8 fatorial está conveniente para mim aqui, porque eu vou fazer a simplificação. 8 fatorial com 8 fatorial. Então, essa minha combinação aqui de 10 tomados 2 a 2 vai ficar 10 vezes 9 por 2. Então, a combinação de 10 tomados 2 a 2. Fazendo isso aí, nós temos 45. Que é a nossa resposta, né? Letra D. Então, são 45 partidas aí a serem jogadas com esses caras. Foi? Molezinha, então, já começamos a brincar um pouquinho de análise combinatória. Então, revisão de PA, revisão de análise combinatória, alguma coisa. Depois, nas outras aulas, provavelmente vamos voltar com esses assuntos, logicamente, até tratar de todos com bastante carinho.
Vou apagar, tira a print aí para eu meter bronca. Já tirei, professor. Já foi. O que vem pra gente na questão 5? Se é moleza ou não? É probabilidade. Probabilidade? Uma urna contém bolas verdes e azuis. Sabe-se que a probabilidade de se retirar uma bola azul é de 6 para 11? A probabilidade de se retirar em uma única tentativa uma bola verde é D. Caraca, também se a gente não descobrisse que essa era de probabilidade, estamos de brincadeira, né? Sinistro. Bom, tá, gente, beleza. Questão de probabilidade. Qual seria o nosso princípio aí? Essa questão, eu acho que a gente pode pensar naquela história de probabilidade complementar. Por que eu falo probabilidade complementar? Você tem somente bolas verdes e azuis. Então, o quantitativo total é uma mais a outra. Então, para você fazer essa probabilidade, você pode pegar um inteiro e tirar a probabilidade de sair a outra bola. O que eu quero dizer com isso? Eu posso escrever assim, ó. 1, que é o inteiro, menos essa probabilidade aí da bola azul ser retirada. Qual é a probabilidade da bola azul ser retirada? 6 para 11. Ah, mas por que eu posso fazer isso? Bom, se eu tenho bola verde e azul e eu tiro a probabilidade de sair uma das bolas, o resultado é a outra. É o complementar dela. Esse 1 aqui, o que significa? É o inteiro. Certo? É o inteiro que você tem lá. Então, se você tem um total e tira uma porcentagem, tira uma fração, você fica com o complemento dela. Então, 1 menos a probabilidade de sair a bola azul é o resultado da bola verde. Então, o nosso problema é extrair aquela história ali. Como é que fica isso aqui? Alguma sugestão de fazer? 1 menos 6 para 11. Como é que a gente resolve isso? Ai? Não, ai não vamos resolver. Mas já é algum começo, né? Frações, né? Macetezinho. Lógico que você pode tirar MMC ali, fazer, dividir, depois multiplicar e subtrair. Mas olha, se eu tenho dois valores só, eu sei que o meu denominador vai permanecer 11. Então você pode fazer assim, ó, 11 vezes 1, menos 6. 11 vezes 1, 11. Menos 6, 5. Então a probabilidade de sair a outra bola, o caso da bola verde, é de 5 para 11. Letra D. Então uma questãozinha de revisão aí de probabilidade, mas onde você utiliza o conceito de probabilidade complementar. Eu acho Cara, é uma coisa tão fácil que quando chega no resultado eu fico tipo, meu Deus, como se eu não formulei isso na minha mente. É? E aí, podemos? Sim. Acho que vai dar para escrever aqui mesmo a questão 6, acho que dá aqui. Questão 6, vamos lá. Questão 6, por carga d'água, nós temos aí uma questão novamente de a tabela seguinte informa a quantidade de pessoas que compraram ingressos antecipados de um determinado show cujos preços eram modificados semanalmente. Então, o valor do ingresso entre 50 e 75 pessoas, 300 pessoas compraram. Entre 75 e 100, 640 compraram. Entre 100 e 125, 500 pessoas compraram. Entre 125 e 150, 1.310 pessoas. Entre 150 e 175, 850 pessoas. Dando um total de pessoas de 3.600. Então, 3.600 pessoas compraram ingresso nessa faixa etária aí. É como se estivesse comprando por lote, né? Aí pergunta o seguinte: o percentual de pessoas que adquiriram o preço por menos de 125. Então, é uma análise gráfica, ou seja, essa questão a gente pode considerar aí como sendo
questão de gráfico mesmo. Análise de dados, né? Que puxa um pouquinho da estatística, até porque mostra uma distribuição de frequência, mas acaba pedindo percentual, então é uma análise realmente de dados para que a gente possa estar desenvolvendo. O que eu tenho que ver é o seguinte, de onde é que vai vir essa resposta? Pessoas que compraram o ingresso por menos de 125, pergunto a vocês, 300 pessoas compraram o ingresso entre 50 e 75, foi menos que 25? Que 125? Foi. Então, o 300 vai nos ajudar. Esse 300 aí vai entrar na nossa conta. Não tem para onde correr. 300. Tá. Aí a próxima linha, que os ingressos estão entre R$ 75 e R$ 100. Estão menores que 125 ainda, não estão? Então, 640 também vai nos ajudar. Então, 300 mais 640 ainda está na brincadeira. Na próxima classe, entre 100 e 125. Só que como a distribuição de classe aí está por intervalo semi-aberto, o 125 não entra. Ele passa a ser um limite inferior da próxima classe. Então, essas 500 pessoas aí que compraram esse ingresso, ainda vai entrar na nossa conta ou não? Vai, porque continua sendo menos que 125. Então, tem mais 500 aqui. Daí para baixo, 1.310 pessoas compraram acima de 125 e 850 pessoas também compraram acima de 125. Então, esses dois valores não vão entrar para a gente. Agora, ele quer uma porcentagem. Então, é a porcentagem desses valores aqui em função do total. E qual é o total? 3.600, né? 3.600. Fazendo isso aqui, você vai achar um índice. Para transformar em porcentagem, a gente vai multiplicar depois por 100. Então, somando essa história, nós vamos ter aqui 1.440 para 3.600. Posso simplificar esses zeros aqui, fica 144 por 360. Dividindo isso, 0,4. 0,4 transformando em porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, dá duas casas decimais. Dá 40%. Então, 40% das pessoas compraram ingresso abaixo de R$ 125. E aí, o que acharam? Então, tira o print aí para a gente ir desenrolando mais. Tem café. Posso nem oferecer a vocês, né? Cheirinho aí do café, vai? Não gostou nada, foi a Tamires que fez. Então, tá grandes coisas não. Você saber disso. Tá não. Ela tá gravando. Então, ela vai saber. Se eu estiver mentindo, ela vai falar, mas eu não tô mentindo. Tamires fazer um café é uma boa professora de química. Não sei o que ela faz de mistura aqui com pó de café, açúcar e tudo, que dá quase uma bomba. Mas como não tem outra, né, a gente vai nessa aqui mesmo. Tem que honrar a profissão. Exatamente. Pô, a Jair, a gente é cobaia, né? Tadinho. Vou falar mal não, porque senão depois não tem café. Porque ela é mal, além de tudo é mal criada. Mal criada, negativo. Daqui a pouquinho, se ela ficar chateada, ela corta na internet, aí acaba a nossa aula. Tem isso. Vamos para a questão 7. 4 números estão dispostos de tal forma que constituem uma PG finita. O terceiro termo é igual a 50. E a razão é igual a 5. Dessa maneira, o produto A1 vezes A4. Caraca.
Tá bem claro o que é, né? Uma questãozinha aí de PG, tá? Progressão geométrica. Uma PG finita, onde você tem 4 termos. Ó, PG, 4 termos. A1, A2, A3, A4. Então eu já posso definir dessa maneira. O que mais que eu tenho de informações? O terceiro termo é igual a 50. Então A3 é igual a 50. A outra informação é que a razão em PG a gente trabalha com Q, né? É igual a 5. Dessa maneira, ele quer saber o produto entre A1 e A4. Não sei quanto é o A1 e A4. Então, o que eu posso escrever nessa nossa PG? Lembra dos termos equidistantes que nós falamos lá da PA? A soma dos termos equidistantes eram iguais. Ou seja, A1 mais A4 era igual a A2 mais A3. Isso lá na PA. Na PG, isso não funciona. Essa propriedade ela tem uma outra característica. Não é mais a adição, e sim a multiplicação entre elas. Então aqui eu posso escrever, por exemplo, que A1 vezes A4 é igual a A2 vezes A3. Vê se deu para compreender aí a propriedade. Sim ou não? Sim. Tá. Lembrando que daqui eu posso até reescrever da seguinte maneira. A1, A2, 50 e A4. Vê se eu posso fazer isso, já que ele me deu o valor de A3. Então, posso escrever dessa maneira, substituir aqui para 3. Com a informação da razão 5, a gente sabe que a razão numa PG é aquele processo multiplicativo. Não é isso? Então, por exemplo, eu consigo descobrir quem é o A4. Como é que eu faço para descobrir o A4? Multiplica o 50 a 3 vezes a razão. Beleza, então eu multiplico o 50 por 5. Se eu multiplicar o 50 por 5, eu tenho 250. Concorda? Como é que eu descubro o A2? Multiplica, né? Para cá, eu multiplico. Se eu tiver que voltar, eu vou fazer o quê? Dividir pela razão. Então, se eu pegar o 50 dividido por 2, eu vou ter 25. E eu posso descobrir o A1, por exemplo, fazendo o quê? O 25 dividido por 5. Se eu estou voltando, 25 dividido por 5 é 5. A minha PG é essa aqui. Embora eu esteja mostrando isso a vocês, mas a informação que ele quer não é essa. Ele quer a informação A1 vezes A4. Qual é o valor de A1 vezes A4? 5 vezes 250. 5 vezes 200. Oi. Ali, o senhor dividiu 50 por 2, não é pela razão? Mó otário, né? Ainda bem que estão atentos, obrigado. Estou ficando maluco. Dividir por 2 aqui é por 5. Ainda bem que o print não saiu ainda. Vamos dividido por 5. Deixar bem claro aqui. Por 5 multiplicado por 5. A multiplicação eu fiz certo, né? Na hora da divisão já fiz merda. 50 dividido por 5 dá quanto? 10. Obrigado. 10. Depois pego 10, divide por 5 novamente. Que dá o quê? 2. Então, obrigado agora aí pela atenção. 2, 10, 50 e 250. Tá certinho agora? Beleza. Então aqui não é 5 vezes 250, e sim
2 vezes 250. 2 vezes 250, 500, que é a nossa resposta final. Então, 500 aí que dá qual letra? Deixa eu verificar aqui. Letra C. Letra C. Foi? Perguntas? Obrigado pela correção. Já ia sair uma lambança danada aqui, uma cagada danada, né? Se a gente só ia descobrir porque ia multiplicar 5 vezes 250, não ia bater a resposta aí de jeito nenhum. Ia ter que verificar mesmo. Pode apagar? Questão 8. Questão 8. Para que o determinante da matriz, aí dá uma matriz aí, seja 3, o valor de B deve ser igual a... Olha só, gente. Aí é uma questão de determinante, né? Ele dá uma matriz, ele quer saber o determinante dessa matriz. Só que ele diz que o determinante tem que ser igual a 3. Então, a gente precisa estabelecer esse determinante em função dessa variável B que aparece na matriz. Como é uma matriz quadrada, de ordem 3, a gente pode utilizar a regra de Sarri, ou Sarri, que é fazer da seguinte maneira. Vou lançar aqui o determinante 1, 1, 1, menos 1, 0, 2, 1, B, 1. Pela essa regrinha de sair, a gente utiliza repetir as duas colunas, lembram disso? Duas primeiras colunas. Então, vou repetir aqui, ó. 1, 1, 1, menos 1, 0, 2. Isso tem que ser igual a 3. Como é que se faz essa história aí? É aquele produto da soma das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Vou fazer assim. 1 vezes 0 vezes 1, que dá 0. Menos 1 vezes B vezes 1 vai dar menos B. 1 vezes 1 vezes 2, que vai dar 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 0 menos B mais 2. Agora vamos subtrair. Vou colocar um sinal, um parênteses ali. Diminuindo aqui, ó. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 1. 1 vezes B vezes 2. 2B. Menos 1 vezes 1. Vezes 1 dá menos 1. Então eu tenho 0 mais 2B menos 1. Isso tem que ser igual a 3. Note o seguinte, fiz questão de colocar esse parênteses aqui para mostrar que eu teria uma subtração. Quando você quer resolver direto, você já poderia ir resolvendo direto, desde que você lembrasse que teria que mudar o sinal. Então já sabe que aqui vai virar menos 2, 2B, aqui vai virar mais 1. Por isso que tem esse sinal aqui negativo. Quem é 0 eu não vou utilizar, eu vou ficar com menos B, mais 2, esse 0 também não, menos 2B mais 1 igual a 3. E vou mexer nisso. Menos B menos 2B menos 3B. Mais 2 com mais 1 mais 3 igual a 3. Então eu posso escrever que menos 3B é igual a 3 menos 3. Então eu tenho menos 3B igual a 0. Isso aqui só acontece se o B for igual a 0. Então, para que isso aconteça, o B tem que ser igual a 0. E o B sendo igual a 0, nós temos como resposta a letra D, coincidentemente. E aí? Tudo bem. Tudo bem? Fluindo na boa?
Sim. Então, questões de determinantes de matriz já foram aulas mais próximas, né? E a próxima questão, já nos adiantando, a questão 9, eu acho que vai dar para fazer aqui. Talvez dê para... Acho que dá para fazer aqui sim. Vou tentar fazer aqui, organizar aqui. Questão 9. Questão 9. A condição para que o sistema, aí dá um sistema aí, onde A pertence aos números reais, tem a solução única. Gente, aí é uma questãozinha de sistemas lineares, né? Sistemas lineares. Já é também um assunto mais próximo. Sistema linear, para ter aquelas condições, ou o sistema é impossível, ou é um sistema possível e determinado, ou é um sistema possível e indeterminado. Possível e indeterminado é quando você tem diversas soluções. Indeterminado é quando você não tem solução para ele. E quando você tem um sistema possível e determinado, significa que ele vai ter uma solução possível, que é a condição de você montar no sistema o determinante e esse determinante ser diferente de zero. O que eu quero dizer aí? Vamos passar o transpor aqui o sistema. O sistema é ax mais y mais z igual a zero. E depois eu tenho x mais 2y mais z igual a zero. X mais y mais z igual a zero. Esse é o meu sistema, com 3 incógnitos. O que eu vou fazer? Vou pegar e montar o determinante com os coeficientes apresentados ali. Que coeficientes são esses? Não da solução, e sim das equações propriamente ditas. Ou seja, aqui, ó, coeficiente de x. Coeficiente de x aqui é o a. Coeficiente de y é 1. Coeficiente de z é 1. Tá feio isso. Então eu tenho a, 1, 1. Aqui embaixo, coeficiente de x é 1. Coeficiente de y, 2. Coeficiente de z, 1. Coeficiente de x, 1. Coeficiente de y, 1. Coeficiente de z, 1. Eu faço o determinante disso aqui ser diferente de zero. Se acontecer isso, esse sistema vai ser possível e determinado. Tá? Ou seja, vai ter uma única solução. Resolver isso, volta à questão anterior. Vou fazer o mesmo processo lá da regra de Sarri, já que eu tenho aqui um determinante de ordem 3, né? Quadrado. Então, A, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Repete as duas primeiras. A, 1, 1, 1, 2, 1. E vamos estabelecer lá isso sendo diferente de zero. Tentar fazer de forma um pouco mais direta agora do que a de cima, já que a gente já revisou ali. Vou multiplicar, ó. A vezes 2 vezes 1. 2A. 1 vezes 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1. Nas diagonais secundárias agora. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Então, vem para cá, menos 2. A vezes 1 vezes 1, A. Vem para cá, menos A. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, fica menos 1. Isso vai ser diferente de zero. 2A com menos A dá A. Mais 1 dá 2, menos 2 dá 0, menos 1. Diferente de zero. Ou seja, o A ele é diferente de 1. Está resolvido o nosso problema. O A precisa ser diferente de 1 para que esse problema aí tenha uma única solução. Certo? E essa resposta nos remete à letra A, né? Letra A lá é o A diferente de 1. E aí? Tudo bem. Foi também? Então, embora seja uma questãozinha de sistema linear, a gente acaba revisando determinante mais uma vez. Agora eu vou apagar.
Tira o print aí para eu poder apagar. Já tirei. Questão 10, vamos lá, ver o que aparece. Numa sala existem 2 caixas com bolas amarelas e verdes. Na caixa 1, há 3 bolas amarelas e 7 bolas verdes. Na caixa 2, há 5 bolas amarelas e 5 bolas verdes. De forma aleatória, uma bola é extraída da caixa 1 sem que se saiba a sua cor e é colocada na caixa 2. Após esse procedimento, a probabilidade de extrair uma bola amarela da caixa 2 é igual a uma questãozinha de probabilidade, e eu deixei essa questão para o final, até porque de toda a lista aí, essa é a questão mais difícil, de entendimento mais difícil. Então, vou tentar aqui mostrar o seguinte. Aqui vamos pensar na caixa 1. Caixa 1, a princípio eu tenho 3 bolas amarelas e tenho 7 bolas verdes. Caixa 2 são 5 amarelas e 5 verdes. É isso que a gente tem aí na nossa caixa 2. O que a gente pode começar a pensar aí? Nós temos 2 casos para considerar. Primeiro, a retirada de uma bola amarela da caixa 1. Vamos lá, a gente pega e retira uma bola amarela da caixa 1 e depois outra da caixa 2. Mas como é que você vai fazer isso aí? Essa retirada. Quando você fizer isso, quando você retirar uma bola amarela da caixa 1, você vai ter a probabilidade de 3 em 10. Concorda comigo? Olha a caixa 1. 3 amarelas, 10 verdes. Total de 10. Então, retirada de uma amarela dessa caixa aqui, 3 em 10. Até aí, tudo certo? Sim. Quando faz a retirada dessa bola, qual é o próximo passo? Vai tirar um, né, professor? Porque se tipo, já foi um, então. Vamos voltar para o enunciado, então. Você vai tirar aleatoriamente da caixa 1 e vai colocar na caixa 2. Não é isso? São 2 escolhas. A primeira escolha tirou uma amarela da caixa 1. Probabilidade de 3 em 10. Quando você jogar uma bola amarela na caixa 2, qual é a possibilidade de retirada? Olha na caixa 2 quantas tem. Sim. Mas você colocou uma amarela lá, não colocou? Então vai ficar 6. 6 em 11, exatamente, porque você colocou mais uma bola, não tem mais 10 aqui, são 11. Ótimo. Essa aqui é uma maneira de pensar, quando você retira a bola amarela. Mas tem uma outra chance, de quando você retirar a primeira bola, a bola não ser amarela. A bola ser o quê? Verde. Se a bola for verde, qual é a probabilidade? 7 em quantas? Vai ser 11. Não, tá aqui, ó. Você voltou para a caixa 1. Tá. Vai ser 7 em 10, exatamente. 7 em 10. Ótimo. Aí você retirou agora uma bola verde e colocou lá na caixa 2. O que você vai ficar na caixa 2? De probabilidade de tirar a amarela? 5 em 11, exatamente. Então, esse problema, a probabilidade desse problema vai ser extraída desse processo aqui. Eu não entendi, tipo, não deveria ser 5 em 12, já que, tipo, foi uma bola pra lá. Concordo, mas olha só como nós dividimos esse problema. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Certo? Se você considerar a primeira bola retirada sendo amarela, aí você vai repor a bola amarela lá.
botou 11. Isso é uma probabilidade. É independente uma coisa da outra. Nesse caso aqui, você está considerando que a primeira bola a ser retirada seria a bola verde. Certo? Então, vamos resolver isso aqui. Como é que nós vamos ter essa resolução? Aqui nós temos 18, né? 18 em 111. 11 vezes 10, 111, 110. Mais, aqui você vai ter 35 em 110. Então, denominadores iguais, já está facinho de determinar aqui. Nós temos quanto? 53 em 110. Está aí a resolução desse probleminha que dá letra C, né? C não. Não, letra C. Isso aí, 53 em 110. Viram então uma forma de raciocínio aí de você trabalhar com as duas hipóteses? Uma questãozinha enjoada. De todas as questões, essa era a mais complexa aí da lista. Isso que eu deixei por último, depois que a gente tivesse os neurônios bem aquecidos. Então, o que acharam? Achei tranquilo. Bem tranquilo? Gente, assim, eu espero que eu possa contar com vocês aí no nosso próximo encontro. Vou preparar com carinho a próxima lista de revisão em cima das aulas que a gente tem assistido. Tá? De resto, está aberto aí a perguntas para a gente fazer e aí eu vou liberando vocês. Eu não tenho pergunta, não. Não? Agradeço aí a participação de todos. Mais uma vez, estou falando do público masculino, a voz está me irritando. Mas pelo menos dá um tchau, né? Vai, Gabriel, fala aí oi. Fala aí, Gabriel. Fala, João. O João não fala, ele tá sem microfone, eu acho. Ah, é? É. Tá, então vou considerar então que ele tenha falado. Gabriel deve ter dormido. Você foi dormir? Deve ter dormido, porque ele aparece. Aí ele falou, fala de novo, Gabriel. O quê? Ah, pelo menos o que ele falou, agora sim, cara, conseguiu ouvir a voz do cara. Cleice, fala alguma coisa? Cleiton não fala não, professor. Fala não? Não. Então tá bom, gente. Um bom descanso para vocês aí, uma boa tarde, estudem, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já tô o cara me falando aí. Desligou aí? Não, ainda não. E aqui, ó.